Imagina um vazio tão absoluto que nem sequer o conceito de escuridão faz sentido. Não há luz para criar sombras. Não há espaço para conter o nada. Não há tempo para medir a ausência. E então, num instante impossível de descrever, tudo explode para a existência. Cada átomo do teu corpo, cada pensamento na tua mente, cada estrela no céu nocturno, tudo nasceu desse momento singular há 13.800 milhões de anos. Mas aqui está o que vai fazer-te questionar tudo o que pensas saber sobre realidade. Esse momento não foi o início. Foi apenas o primeiro capítulo de uma história que começou antes do próprio tempo existir. Agora, congela esta imagem na tua mente. O telescópio espacial James Webb, a máquina mais sofisticada alguma vez construída pela humanidade, flutuando a 1.500.000 quilômetros da Terra, captou algo em 2022 que os astrofísicos não conseguem explicar completamente. Galáxias maduras, complexas, estruturadas, existindo apenas 300 milhões de anos após o Big Bang. 300 milhões de anos pode parecer muito, mas na escala cósmica é como encontrar um arranha-céus totalmente construído 3 segundos depois de lançares os alicerces. As equações que usamos durante décadas para descrever a formação do universo simplesmente não funcionam aqui. Algo está fundamentalmente errado com a nossa compreensão, ou algo está fundamentalmente certo de uma forma que ainda não conseguimos imaginar. Deixa-me levar-te numa viagem que vai desafiar cada intuição que tens sobre existência. Vamos começar com algo que podes tocar agora mesmo: a tua mão. Os átomos que a compõem foram forjados no interior de estrelas que morreram há milhares de milhões de anos. O carbono nos teus ossos, o ferro no teu sangue, o cálcio nos teus dentes, todos eles nasceram em fornalhas nucleares com temperaturas de milhões de graus. Mas esses átomos, por sua vez, vieram de algo ainda mais primordial. Nos primeiros 3 minutos após o Big Bang, quando o universo inteiro cabia numa região menor que o nosso sistema solar, a temperatura era de 10.000 milhões de graus. Nesse inferno cósmico, protões e neutrões colidiram para formar os primeiros núcleos de hidrogênio e hélio. Tudo o que existe hoje, desde as galáxias mais distantes até ao café que bebeste esta manhã, descende desses 3 minutos cruciais. Mas aqui está onde a história se torna verdadeiramente perturbadora. Em 1964, 2 engenheiros da Bell Labs, Arno Penzias e Robert Wilson, estavam a tentar eliminar um ruído irritante dos seus receptores de rádio em Nova Jersey. Limparam excrementos de pombos das antenas. Recalibraram os instrumentos. O ruído persistia, vindo uniformemente de todas as direções do céu. O que eles tinham descoberto, sem saber, era o eco do próprio Big Bang, uma radiação de fundo que permeia todo o universo com uma temperatura de menos 270 graus Celsius. Esta descoberta acidental, que lhes valeu o Prêmio Nobel em 1978, provou algo extraordinário. O universo tem uma memória física do seu nascimento, e essa memória está literalmente em todo o lado, incluindo na sala onde estás agora. Agora vem a parte que vai fazer o teu cérebro contorcer-se. Se rebobinarmos o universo até o momento zero, chegamos a algo que os físicos chamam de singularidade, um ponto de densidade infinita onde todas as leis da física que conhecemos simplesmente colapsam. Infinito não é apenas um número muito grande, é um conceito que quebra a matemática. Quando os físicos encontram infinitos nas suas equações, geralmente significa que algo está errado com a teoria. Mas aqui está o paradoxo. Todas as evidências apontam para este momento impossível. As galáxias estão a afastar-se umas das outras. A radiação de fundo existe. A abundância de elementos leves no universo corresponde exatamente às previsões. Tudo confirma que houve um início, mas esse início desafia a própria lógica que usamos para o descrever. Stephen Hawking, trabalhando na Universidade de Cambridge nos anos 70, juntamente com Roger Penrose, provou matematicamente algo chocante. Se a relatividade geral de Einstein estiver correta, e todas as evidências sugerem que está, então o Big Bang não foi apenas o início da matéria e energia, foi o início do próprio espaço-tempo. Não havia um vazio esperando para ser preenchido. Não havia um relógio cósmico marcando o tempo antes do tempo. O universo não explodiu para dentro de algo.
Ele criou o próprio palco onde a explosão aconteceu. Tenta visualizar isto. Não é como uma bomba explodindo numa sala. É como se a explosão criasse a sala, as paredes, o chão, o tecto e até o conceito de dentro e fora. Tudo simultaneamente. Mas se o tempo começou com o Big Bang, o que significa perguntar o que havia antes? Esta questão atormentou filósofos e físicos durante décadas. Santo Agostinho, no século IV, já tinha percebido o problema. Perguntar o que Deus fazia antes de criar o universo é absurdo porque o próprio antes pressupõe tempo, e o tempo foi criado com o universo. Os físicos modernos chegaram à mesma conclusão por caminhos diferentes. Não há um antes, porque antes é uma palavra que só faz sentido dentro do tempo. É como perguntar o que está a norte do Polo Norte. A pergunta parece fazer sentido até perceberes que norte deixa de ter significado quando chegas ao ponto mais a norte possível. Agora deixa-me mostrar-te algo que vai mudar a forma como vês o céu nocturno. Quando olhas para uma estrela, não estás a vê-la como ela é agora, estás a vê-la como ela era quando a luz partiu. A luz da estrela mais próxima, Próxima Centauri, demora 4 anos e 3 meses a chegar até nós. Vemos o Sol como ele era há 8 minutos. A galaxia de Andrómeda, visível a ollo nu numa noite escura, móstrase como era há 2.500.000 anos, quando os primeiros hominídeos camiñaban pela África. Mas aquí está o verdadeiro xoque mental. Cuando os astrónomos apontan os telescopios máis poderosos para as rexións máis distantes do universo observável, están literalmente a ollar para atrás no tempo, vendo galaxias como eran a máis de 13.000 millóns de anos, apenas algunhas centenas de millóns de anos após o Big Bang. O universo é unha máquina do tempo natural, e cada fotón que entra nos nosos ollos é un mensaxeiro do pasado. E aquí está onde tudo fica aínda máis extraño. En 1998, dúas equipas independentes de astrónomos lideradas por Saul Perlmutter, Brian Schmidt e Adam Riess fixeron unha descoberta que ninguén esperaba e que lles valeu o Premio Nobel en 2011. Eles estaban a medir a velocidade de expansión do universo, esperando encontrar que a gravidade estaba a abrandar esa expansión. En vez diso, descubriron que o universo non está apenas a expandirse, está a expandirse cada vez máis rápido. É como atirar unha bola para o ar e vela acelerar en vez de cair. Algo está a empurrar o universo para fora. Algo que chamamos de enerxía escura, e ese algo constitúe cerca de 68% de tudo o que existe. Non sabemos o que é, non sabemos de onde ven, mas está a rasgar o tecido do espazo-tempo a unha velocidade crescente. Pensa nisto por un momento. Vivemos nun universo onde a maior parte da masa é feita de materia escura que non podemos ver, detectar directamente ou compreender, constituindo cerca de 27% do total. A enerxía escura, aínda máis misteriosa, domina con 68%. Toda a materia normal, tudo o que alguma vez vimos, medimos, tocamos, cada estrela, planeta, galaxia, cada átomo en cada ser vivo, representa apenas 5% do universo. Somos uma minoria cósmica, feitos de uma substância rara num oceano de mistério. E, no entanto, é com esses 5% que tentamos compreender os outros 95%. Agora recua ainda mais no tempo, para os primeiros momentos após o Big Bang. Nos primeiros 10 elevado a menos 43 segundos, um intervalo tão pequeno que não existe palavra para o descrever, o universo passou por algo chamado época de Planck. Neste momento, a temperatura era de 10 elevado a 32 graus, a densidade era infinita, e as 4 forças fundamentais da natureza, gravidade, eletromagnetismo, força nuclear forte e força nuclear fraca, estavam unificadas numa única superforça. Não temos uma teoria completa para descrever este momento porque precisaríamos de uma teoria quântica da gravidade, algo que ainda não existe. É o santo graal da física teórica, a equação que uniria a relatividade geral de Einstein com a mecânica quântica. Duas teorias que funcionam perfeitamente nos seus domínios, mas que se recusam a jogar bem juntas. Depois da época de Planck, o universo arrefeceu o suficiente para que as forças começassem a separar-se. Primeiro, a gravidade dividiu-se das outras 3. Depois, a força nuclear forte separou-se. Finalmente, a força eletromagnética e a força nuclear fraca tornaram-se distintas. Cada separação libertou energia colossal,
como água a congelar liberta calor. E aqui está algo fascinante. Estas transições de fase, como os físicos as chamam, podem ter criado defeitos no tecido do espaço-tempo, como as fissuras que se formam quando a água congela. Alguns teóricos acreditam que estes defeitos, chamados cordas cósmicas, ainda podem existir, esticados através do universo como cicatrizes do nascimento cósmico. Mas a verdadeira revolução na nossa compreensão veio com uma ideia proposta por Alan Guth em 1981, trabalhando no MIT. Ele sugeriu que nos primeiros 10⁻⁻35 segundos após o Big Bang, o universo passou por um período de expansão exponencial chamado inflação. Num piscar de olhos mais rápido que qualquer piscar de olhos possível, o universo expandiu-se por um fator de pelo menos 10⁻26. Uma região menor que um próton tornou-se maior que uma galáxia. Esta ideia parece absurda, mas resolve vários problemas profundos. Explica por que o universo é tão uniforme em todas as direções. Explica por que o espaço é tão plano. Explica de onde vieram as sementes das galáxias. E, mais importante, faz previsões que foram confirmadas por observações precisas da radiação de fundo cósmica. Aqui está onde a tua intuição vai ser completamente destruída. Durante a inflação, flutuações quânticas microscópicas, pequenas ondulações na energia do vazio quântico, foram esticadas para escalas cósmicas. Estas flutuações, nascidas do princípio da incerteza de Heisenberg, tornaram-se as sementes de todas as estruturas que vemos hoje. Cada galáxia, cada enxame de galáxias, cada superenxame, tudo começou como uma flutuação quântica aleatória amplificada pela inflação. A estrutura em larga escala do universo, com os seus filamentos de galáxias e vazios gigantes, é literalmente um padrão de interferência quântica ampliado para dimensões inimagináveis. O universo é a maior experiência de mecânica quântica alguma vez realizada, e nós somos os produtos dessa experiência. Mas espera, porque isto vai ficar ainda mais perturbador. Se a inflação aconteceu uma vez, pode acontecer novamente, e pode estar a acontecer agora mesmo em regiões distantes do espaço. Alguns teóricos, como Andrei Linde, da Universidade de Stanford, propõem que a inflação é eterna, criando constantemente novos universos bolha, cada um com as suas próprias leis da física, as suas próprias constantes fundamentais, os seus próprios destinos. O nosso universo seria apenas uma bolha no multiverso infinito de possibilidades. Noutras bolhas, a força da gravidade pode ser diferente, a carga do elétron pode variar, as próprias dimensões do espaço podem ser outras. A maioria dessas bolhas seria estéril, incapaz de formar átomos, quanto mais vida. Vivemos numa bolha especial, não porque fomos escolhidos, mas porque apenas em bolhas como a nossa, a vida pode surgir para fazer a pergunta. Agora deixa-me mostrar-te algo que os dados do satélite Planck, lançado pela Agência Espacial Europeia em 2009, revelaram sobre os primeiros momentos do universo. Este satélite mediu a radiação de fundo cósmica com uma precisão sem precedentes, criando um mapa do universo bebê com apenas 380 mil anos de idade. O que vemos nesse mapa são pequenas variações de temperatura, diferenças de apenas algumas partes em 100 mil, mas essas minúsculas diferenças contam uma história extraordinária. Elas mostram exatamente onde a matéria estava ligeiramente mais densa, onde a gravidade começaria a puxar mais forte, onde as primeiras estrelas nasceriam, onde as galáxias se formariam. É um mapa do destino cósmico, escrito quando o universo era uma fração do que é hoje. E aqui está algo que vai fazer-te repensar a natureza da realidade. Essas flutuações na radiação de fundo não são apenas padrões aleatórios. Elas têm uma assinatura específica, uma distribuição estatística que corresponde exatamente ao que a teoria da inflação prevê. É como se o universo tivesse deixado a sua impressão digital nos primeiros momentos, e essa impressão digital confirma que algo extraordinário aconteceu. Mas há mais. Alguns físicos, como Roger Penrose, argumentam que podem ver padrões na radiação de fundo que sugerem que o nosso Big Bang não foi o primeiro, que pode ter havido universos anteriores que colapsaram e renasceram num ciclo eterno. A evidência é controversa, debatida ferozmente, mas a mera possibilidade muda tudo. Pensa no que isto significa. Se o tempo começou com o Big Bang, mas o Big Bang pode não ter sido o primeiro,
então o conceito de início torna-se escorregadio. Talvez o universo seja como uma fênix cósmica, morrendo e renascendo eternamente. Talvez o tempo seja cíclico, não linear. Talvez a pergunta sobre a origem última seja sem sentido, porque não há origem última, apenas uma cadeia infinita de nascimentos e mortes cósmicas. Ou talvez, como alguns teóricos de cordas sugerem, o nosso universo seja uma membrana tridimensional flutuando num espaço de dimensões superiores, e o Big Bang foi o resultado de uma colisão entre a nossa membrana e outra. Cada teoria abre novas possibilidades, cada possibilidade levanta novas questões. Mas vamos voltar a algo mais concreto, algo que podemos testar. Nos primeiros 3 minutos após o Big Bang, como mencionei antes, os primeiros núcleos atômicos formaram-se. Este processo, chamado nucleossíntese primordial, produziu principalmente hidrogênio e hélio, com traços de lítio e berílio. As proporções destes elementos dependem de condições muito específicas: a densidade do universo, a taxa de expansão, o número de tipos de neutrinos. Quando os astrónomos medem a abundância destes elementos em nuvens de gás primordial, encontram exatamente as proporções que a teoria do Big Bang prevê. É uma confirmação independente, vinda de uma direção completamente diferente, de que a nossa história do universo primitivo está correta nos seus aspectos gerais. Agora, aqui está algo que vai fazer-te questionar a natureza do vazio. O vácuo quântico, o que pensamos como o espaço vazio, não está realmente vazio. É um mar fervente de partículas virtuais que aparecem e desaparecem constantemente, emprestando energia do vazio por períodos tão curtos que o princípio da incerteza permite. Este não é apenas um conceito teórico abstracto. O efeito Casimir, descoberto por Hendrik Casimir em 1948, mostra que duas placas metálicas colocadas muito próximas no vácuo são empurradas uma para a outra porque há menos partículas virtuais entre elas do que fora. O vazio tem pressão. O nada tem estrutura. E alguns físicos acreditam que o próprio Big Bang pode ter sido uma flutuação quântica gigante, o universo inteiro a aparecer do nada porque o nada é instável. Deixa-me levar-te agora para um dos conceitos mais perturbadores da cosmologia moderna, o horizonte de eventos cósmico. Devido à expansão acelerada do universo, há galáxias que estão a afastar-se de nós mais rápido que a velocidade da luz. Não, isto não viola a relatividade, porque não é a galáxia a mover-se através do espaço, é o próprio espaço a expandir-se. A luz dessas galáxias nunca nos alcançará. Elas estão para sempre além do nosso horizonte observável. E à medida que o universo continua a acelerar, mais e mais galáxias cruzarão esse horizonte e desaparecerão da nossa vista. Num futuro distante, daqui a centenas de milhares de milhões de anos, os astrónomos verão um universo muito diferente. Um universo onde apenas o nosso grupo local de galáxias é visível, rodeado por um vazio aparentemente infinito. Eles não terão evidência do Big Bang, não verão a expansão. Podem concluir que vivem num universo estático e eterno. Estarão completamente errados, mas não terão forma de saber. Isto levanta uma questão arrepiante. E se nós estivermos na mesma situação? E se houver evidências cruciais sobre a natureza do universo que já cruzaram o nosso horizonte de eventos e desapareceram para sempre? E se as respostas às nossas maiores questões estiverem escritas em regiões do espaço-tempo que nunca poderemos observar? A cosmologia pode ter limites fundamentais, não por causa das nossas tecnologias, mas por causa da própria estrutura do universo. Há verdades que podem ser eternamente inacessíveis, não porque sejam difíceis de descobrir, mas porque a informação necessária para as descobrir já não existe no nosso cone de luz observável. Mas nem tudo são limites e mistérios. A cosmologia moderna fez progressos extraordinários. Em 1920, Edwin Hubble, trabalhando no observatório Mount Wilson, na Califórnia, descobriu que as galáxias estão a afastar-se de nós, e quanto mais distantes estão, mais rápido se afastam. Esta descoberta transformou a cosmologia de especulação filosófica em ciência observacional. Pela primeira vez, tínhamos evidência direta de que o universo está a mudar, a evoluir, a expandir-se. E se está a expandir-se agora, deve ter sido mais pequeno no passado. Rebobina o filme o suficiente e chegas ao Big Bang. Hubble não usou esse termo, foi Fred Hoyle quem o cunhou em 1949, ironicamente enquanto defendia uma teoria rival. Mas o nome pegou e a teoria triunfou.
Agora deixa-me mostrar-te algo sobre a geometria do universo que vai desafiar a tua intuição espacial. O universo pode ser plano, como uma folha de papel infinita. Pode ser fechado, como a superfície de uma esfera, finito, mas sem fronteiras. Ou pode ser aberto, como uma sela de cavalo, curvando-se para sempre em direções opostas. Qual é a forma real? As medições mais recentes, do satélite Planck e de outros observatórios, sugerem que o universo é plano, ou tão próximo de plano que não conseguimos medir a curvatura. Isto é surpreendente porque um universo plano está numa espécie de fio da navalha entre aberto e fechado. Qualquer pequeno desvio no início teria sido amplificado pela expansão. O facto de ser plano sugere que algo, provavelmente a inflação, o ajustou com precisão extraordinária. E aqui está onde tudo se junta de uma forma que vai fazer-te ver o universo com novos olhos. Cada átomo no teu corpo passou por uma jornada de 13.800 milhões de anos. Nasceu nos primeiros minutos após o Big Bang como hidrogênio ou hélio. Flutuou em nuvens de gás primordial durante centenas de milhões de anos. Colapsou sob gravidade para formar as primeiras estrelas. Foi fundido em elementos mais pesados no núcleo dessas estrelas. Foi expelido para o espaço quando essas estrelas explodiram como supernovas. Condensou-se novamente em novas nuvens de gás, agora enriquecidas com carbono, oxigênio, azoto, ferro. Formou uma segunda ou terceira geração de estrelas, uma delas o nosso Sol. Agregou-se em planetas rochosos. Foi incorporado em moléculas orgânicas. Tornou-se parte de seres vivos. E agora está aqui, em ti, consciente, a contemplar a sua própria origem. Não és apenas feito de poeira de estrelas, és feito de Big Bang. Cada respiração que fazes contém átomos que estiveram presentes no nascimento do universo. O oxigênio que entra nos teus pulmões foi forjado em estrelas moribundas. O cálcio nos teus ossos veio de explosões de supernovas. O ferro no teu sangue nasceu em fornalhas nucleares mais quentes que qualquer coisa que existe hoje. És literalmente o universo a tomar consciência de si mesmo, uma configuração temporária de matéria e energia que emergiu de processos cósmicos que começaram há quase 14 mil milhões de anos. E quando morreres, esses átomos continuarão, reciclados de novo no cosmos, talvez um dia fazendo parte de outra forma de vida, noutro planeta, a contemplar as mesmas questões. Mas aqui está a pergunta que vai perseguir-te. Por que existe algo em vez de nada? Por que o universo se deu ao trabalho de existir? As leis da física explicam como o universo evolui, mas não explicam por que essas leis existem, por que tem a forma que tem, por que as constantes fundamentais têm os valores que têm. Muda a força da gravidade por uma parte em 10 elevado a 40 e as estrelas não se formam. Muda a carga do electrão ligeiramente e a química torna-se impossível. Muda a massa do próton e os núcleos atómicos desintegram-se. O universo parece ajustado con precisión para permitir a existencia de estrutura, complexidade, vida. É coincidencia? É necesidade? É design? Ou é simplesmente que nun multiverso infinito de posibilidades, apenas nos universos ajustados correctamente, pode surgir vida para facer a pregunta? Esa última pregunta non é retórica. É unha das questões máis serias que a física moderna enfrenta, e a resposta pode estar escondida nun lugar onde ninguén pensou procurar, no propio conceito de nada. Mas antes de mergullarmos nese abismo, precisamos de esclarecer algo fundamental que a maioría das persoas confunde. Cando os físicos falan sobre o nada, non están a falar sobre un espazo vacío á espera de ser preenchido. Non están a falar sobre unha sala escura sen móveis. Están a falar sobre a ausencia total de espazo, tempo, materia, energía, leis físicas e até a posibilidade de existencia. É un conceito tan radical que a propia linguaxe humana non ten palabras adecuadas para o descrever. Chamámoslle nada, mas até esa palabra implica algo, un recipiente vacío, cando o verdadeiro nada non ten recipiente porque non há espazo para conter seja o que for. Agora, aquí está onde a física cuántica entra e destrói completamente a nosa intuición sobre o que é posível. En 1927, Werner Heisenberg formulou o principio da incerteza, unha das descobertas máis profundas da historia da ciencia. Ele mostrou que há limites fundamentais para o que podemos saber sobre o universo, non por causa das nosas limitações tecnológicas, mas por causa da propia natureza da realidade.
Non podes coñecer simultaneamente a posición exacta e o momento exacto de unha partícula. Cuanto máis precisamente medes unha propiedade, menos precisamente podes coñecer a outra. Mas há unha consecuencia deste principio que a maioría das persoas non coñece. Uma consequência que muda tudo o que pensamos sobre o nada. O princípio da incerteza também se aplica à energia e ao tempo. Isto significa que durante períodos suficientemente curtos, a energia pode flutuar do nada. Partículas podem aparecer do vazio, existir por um instante fugaz e depois desaparecer, desde que o façam tão rapidamente que o universo não tenha tempo de notar a violação da conservação de energia. Isto não é especulação teórica. É um facto observado em laboratórios em todo o mundo. O vácuo quântico está constantemente a ferver com pares de partículas e antipartículas que surgem e aniquilam-se mutuamente em frações de segundo tão pequenas que desafiam a imaginação. Agora vem a parte que vai fazer-te repensar tudo. Se partículas podem aparecer do nada por períodos curtos, o que impede o universo inteiro de aparecer do nada? A resposta, segundo alguns dos físicos mais brilhantes do nosso tempo, é absolutamente nada. Em 1982, Alexander Vilenkin, trabalhando na Universidade Tufts, propôs algo extraordinário. Ele sugeriu que o universo inteiro pode ter começado como uma flutuação quântica do vazio absoluto. Não havia tempo antes, porque o tempo é uma propriedade do universo. Não havia espaço antes, porque o espaço é uma propriedade do universo. Não havia leis físicas antes, porque as leis físicas são propriedades do universo. O universo simplesmente apareceu, não de algo, mas literalmente do nada, porque o nada quântico é instável. Deixa-me mostrar-te por que isto não é apenas filosofia barata disfarçada de física. A mecânica quântica descreve o universo em termos de funções de onda, equações matemáticas que dão as probabilidades de diferentes resultados. Vilenkin aplicou esta ideia ao universo inteiro, tratando-o como um sistema quântico gigante. Ele descobriu que a função de onda do universo tem uma probabilidade não zero de fazer a transição do nada absoluto para um pequeno universo em expansão. É como se o universo tivesse feito um túnel quântico através de uma barreira de energia que normalmente seria impossível de atravessar. Este processo, chamado tunelamento quântico, é bem conhecido na física de partículas. Electrões fazem-no constantemente. Mas Vilenkin estava a sugerir que o universo inteiro fez o mesmo truque, tunelando do nada para a existência. Agora, sei o que estás a pensar. Isto soa absurdo. Como pode algo vir do nada? Não viola a conservação de energia? Aqui está o truque genial. A energia total do universo pode ser exatamente zero. A energia positiva da matéria e radiação é exatamente cancelada pela energia gravitacional negativa. Quando somas tudo, o resultado pode ser zero. O universo é o derradeiro almoço grátis, como o físico Alan Guth gosta de dizer. Não custa energia criar um universo porque a energia total é zero. É como pedir dinheiro emprestado ao banco cósmico e depois pagar a dívida com a própria existência do universo. Mas espera, porque isto fica ainda mais estranho. Em 1983, James Hartle e Stephen Hawking propuseram uma ideia diferente, mas igualmente radical. Eles sugeriram que o universo não tem fronteira no tempo. Não há um momento de criação porque o próprio conceito de tempo emerge gradualmente à medida que o universo evolui. Nos primeiros instantes, o tempo comportava-se como uma dimensão espacial. Perguntar o que havia antes do Big Bang é como perguntar o que está a sul do Polo Sul. A pergunta não faz sentido porque sul deixa de ter significado no Polo Sul e antes deixa de ter significado no início do universo. O universo é finito no tempo, mas sem fronteira, como a superfície de uma esfera é finita, mas sem bordas. Agora, deixa-me mostrar-te algo que vai conectar tudo isto de uma forma surpreendente. Lembras-te das flutuações quânticas que mencionei antes, aquelas pequenas ondulações no vácuo quântico que foram esticadas pela inflação para se tornarem as sementes das galáxias? Essas flutuações têm uma assinatura específica, um padrão estatístico que podemos medir na radiação de fundo cósmica. E aqui está o choque. Esse padrão corresponde exatamente ao que esperaríamos se o universo tivesse começado como uma flutuação quântica. É como se o universo tivesse deixado a sua certidão de nascimento escrita no céu, e essa certidão diz: nasci do nada quântico.
Mas nem todos os físicos concordam com esta interpretação. Roger Penrose, um dos maiores matemáticos vivos, argumenta que há algo profundamente errado com a ideia de que o universo começou num estado de entropia extremamente baixa. Entropia é uma medida de desordem, e o segundo princípio da termodinâmica diz que a entropia sempre aumenta. Mas se o Big Bang começou com entropia baixa, de onde veio essa ordem inicial? Por que o universo não começou num estado de caos máximo? Penrose sugere que pode ter havido um universo anterior que colapsou e transferiu alguma estrutura para o nosso universo. É uma ideia controversa, mas levanta questões importantes sobre o que realmente significa começar do nada. Agora vem a parte que vai fazer o teu cérebro contorcer-se de formas novas. Vamos falar sobre as constantes fundamentais da natureza, os números que aparecem nas equações da física e que determinam como o universo funciona. A velocidade da luz no vácuo, 299.792.458 metros por segundo. A constante gravitacional, 6,674 vezes 10 elevado a menos 11 metros cúbicos por quilograma por segundo ao quadrado. A constante de Planck, 6,626 vezes 10 elevado a menos 34 joules vezes segundo. A carga do electrão, 1,602 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Estes números não são derivados de nenhuma teoria mais profunda. Eles simplesmente são. Medimos-los experimentalmente e inserimos-los nas nossas equações. Mas aqui está o que vai fazer-te questionar a natureza da realidade. Se mudares qualquer uma destas constantes por uma quantidade minúscula, o universo torna-se radicalmente diferente e, na maioria dos casos, incapaz de suportar vida. Muda a força da interação nuclear forte por apenas 2%, e os núcleos atômicos desintegram-se ou fundem-se de formas que impedem a química. Muda a massa do electrão ligeiramente e as moléculas não se formam. Muda a constante cosmológica, o número que descreve a energia escura, por uma parte em 10 elevado a 120, e o universo ou colapsa imediatamente ou expande-se tão rapidamente que as galáxias nunca se formam. Este ajuste fino é tão extremo que parece impossível ser coincidência. Imagina que estás a ajustar um rádio cósmico com 10 elevado a 120 posições possíveis e apenas uma dessas posições permite que o universo exista tempo suficiente para formar estrelas e planetas. Qual é a probabilidade de acertar nessa posição por acaso? É tão pequena que o número não tem significado prático. É como atirar um dardo do outro lado do universo observável e acertar num alvo do tamanho de um próton. E, no entanto, aqui estamos, num universo perfeitamente ajustado para a nossa existência. Há 3 explicações possíveis para este ajuste fino, e cada uma delas é perturbadora à sua maneira. A primeira é que há uma teoria mais profunda que ainda não descobrimos, uma teoria que explica porque as constantes têm os valores que têm, mostrando que não podiam ser diferentes. Esta seria a solução mais satisfatória cientificamente, mas até agora ninguém encontrou tal teoria. A teoria das cordas, a candidata mais promissora para uma teoria de tudo, na verdade torna o problema pior porque prevê um número astronómico de universos possíveis, com diferentes constantes, algo chamado paisagem de cordas, sem explicar por que vivemos neste específico. A segunda explicação é o princípio antrópico. A ideia de que o universo parece ajustado para nós, porque só em universos ajustados pode existir vida para fazer a observação. É um argumento de seleção. Não podemos observar um universo onde não podemos existir. Então não é surpreendente que observemos um universo compatível com a nossa existência. Mas isto só faz sentido se houver muitos universos com diferentes constantes, o que nos leva de volta à ideia do multiverso. Se há infinitos universos com todas as combinações possíveis de constantes, então não é surpreendente que pelo menos um tenha as constantes certas para a vida. Vivemos nesse porque não podíamos viver noutro. A terceira explicação é a mais perturbadora: design intencional. Alguém ou algo ajustou as constantes propositadamente para permitir a existência de vida. Esta é a explicação favorita de alguns filósofos e teólogos, mas a maioria dos físicos evita-a porque introduz questões ainda mais difíceis. Quem é o designer? De onde veio? Quem o criou? É uma explicação que não explica, apenas empurra o mistério um nível acima.
Mas há uma quarta possibilidade que poucos consideram, uma possibilidade que emerge da própria natureza da mecânica quântica. E se as constantes fundamentais não forem realmente constantes? E se forem campos quânticos que podem ter valores diferentes em diferentes regiões do espaço-tempo? Durante a inflação, estes campos teriam flutuado quanticamente, criando regiões com diferentes valores. A maior parte do universo seria estéril, mas em raras bolhas, as flutuações produziriam valores compatíveis com a vida. Vivemos numa dessas bolhas raras, não porque fomos escolhidos, mas porque é o único lugar onde podemos existir. Agora, deixa-me mostrar-te algo que vai conectar o ajuste fino com a origem do universo de uma forma surpreendente. Lembras-te da inflação, aquele período de expansão exponencial nos primeiros instantes? A inflação não apenas resolve problemas sobre a uniformidade e planura do universo, ela também pode explicar o ajuste fino. Durante a inflação, diferentes regiões do espaço podem ter experimentado diferentes histórias quânticas, resultando em diferentes valores para as constantes fundamentais. A maior parte do universo inflacionário seria inabitável, mas em raras regiões, as flutuações quânticas produziriam valores compatíveis com a vida. E aqui está o truque. A inflação é eterna. Uma vez que começa, nunca para completamente. Continua a criar novas regiões de espaço indefinidamente, cada uma com as suas próprias propriedades. Isto significa que o universo observável, tudo o que podemos ver até ao horizonte cósmico, é apenas uma minúscula bolha num oceano infinito de outras bolhas, a maioria delas radicalmente diferente da nossa. Algumas bolhas podem ter 3 dimensões espaciais como a nossa, outras podem ter 4 ou 10. Algumas podem ter estrelas e galáxias, outras podem ser vazias. Algumas podem ter vida, outras podem ser estéreis. E todas estas bolhas estão constantemente a ser criadas pela inflação eterna, um processo que nunca termina. Mas aqui está onde tudo fica verdadeiramente perturbador. Se a inflação é eterna para o futuro, será que também é eterna para o passado? Pode o universo ter existido para sempre, sem um início real? Esta questão atormentou os cosmólogos durante anos. Em 2003, Arvind Borde, Alan Guth e Alexander Vilenkin provaram um teorema matemático que diz que qualquer universo em expansão eterna não pode ser eterno para o passado. Tem de ter tido um início. Mesmo que a inflação seja eterna para o futuro, criando constantemente novas bolhas, tem de ter começado em algum momento. O teorema não diz como começou, apenas que começou. Isto leva-nos de volta à questão original. Como pode algo vir do nada? E aqui está onde a física quântica oferece uma resposta surpreendente. O nada quântico não é estável. É um estado de energia mínima, mas não de energia zero. Há flutuações quânticas constantes, e essas flutuações podem criar pequenas bolhas de espaço-tempo. A maioria dessas bolhas colapsa imediatamente, mas ocasionalmente uma bolha pode começar a inflar, crescendo exponencialmente e tornando-se um universo completo. O nosso universo pode ter começado como uma dessas flutuações raras, uma bolha quântica que teve sorte e começou a inflar. Mas isto levanta uma questão ainda mais profunda. De onde vêm as leis da mecânica quântica? Se o universo começou do nada, as leis da física também começaram do nada? Ou as leis da física existem independentemente do universo, como entidades matemáticas eternas que governam o que pode e não pode acontecer? Esta é uma das questões mais profundas da filosofia da física, e não há consenso sobre a resposta. Alguns físicos, como Max Tegmark, do MIT, argumentam que as leis da física são estruturas matemáticas e que todas as estruturas matemáticas possíveis existem como universos reais. Vivemos numa dessas estruturas porque é compatível com a nossa existência. Outros físicos acham esta ideia absurda, argumentando que a matemática é apenas uma linguagem que usamos para descrever a realidade, não a própria realidade. Agora deixa-me mostrar-te algo que vai fazer-te repensar a natureza do tempo de uma forma radical. Nos primeiros instantes após o Big Bang, quando o universo era extremamente pequeno e denso, os efeitos quânticos da gravidade eram importantes. Neste regime, o tempo pode não ter sido uma dimensão separada do espaço. Em vez disso, todas as 4 dimensões, 3 espaciais e uma temporal, podem ter sido equivalentes.
O tempo, como o conhecemos, emergiu gradualmente à medida que o universo expandiu e arrefeceu. Isto significa que perguntar o que aconteceu antes do Big Bang pode ser literalmente sem sentido, como perguntar o que está a norte do Polo Norte. Não há um antes porque o próprio conceito de antes pressupõe tempo, e o tempo não existia. Esta ideia, chamada tempo imaginário por Stephen Hawking, é matematicamente elegante, mas conceptualmente perturbadora. Sugere que o universo não tem uma fronteira no tempo, não porque existiu para sempre, mas porque o tempo emerge do espaço de uma forma suave e contínua. É como a superfície da Terra, finita, mas sem bordas. Podes viajar em qualquer direção e nunca encontras uma parede ou um limite, mas também não viajas para sempre. Eventualmente voltas ao ponto de partida. O universo pode ser semelhante no tempo, finito, mas sem início ou fim no sentido convencional. Mas nem todos os físicos aceitam esta ideia. Alguns argumentam que o tempo é fundamental, não emergente, e que tem de haver um momento de criação real. Roger Penrose, por exemplo, propõe que o universo passa por ciclos infinitos de expansão e contracção, cada Big Bang seguido eventualmente por um Big Crunch, que dá origem a um novo Big Bang. Neste modelo, o tempo é eterno, mas o universo reinicia-se periodicamente, apagando a maior parte da informação sobre ciclos anteriores. Apenas algumas pistas subtis, como padrões na radiação de fundo cósmica, podem sobreviver de um ciclo para o próximo. Agora vem a parte que vai fazer-te questionar a própria natureza da existência. Todas estas teorias, do tunelamento quântico ao tempo imaginário aos ciclos cósmicos, são tentativas de responder à pergunta: por que existe algo em vez de nada? Mas talvez estejamos a fazer a pergunta errada. Talvez a existência não precise de explicação porque o nada é impossível. Talvez o verdadeiro mistério não seja porque existe algo, mas porque pensamos que o nada é uma possibilidade. A mecânica quântica sugere que o nada é instável, que flutuações quânticas são inevitáveis, que a criação de universos é um processo natural que não requer causa ou explicação. O universo existe porque não existir é impossível. Mas isto apenas empurra o mistério a um nível mais profundo. Por que a mecânica quântica é assim? Por que as leis da física permitem a criação espontânea de universos? Por que há leis em vez de caos total? Estas são perguntas que a física pode nunca ser capaz de responder, não porque sejam difíceis, mas porque podem estar fora do domínio da ciência. A ciência explica como as coisas funcionam, não porque funcionam dessa forma. Pode haver limites fundamentais para o que a ciência pode explicar, limites impostos não pelas nossas capacidades, mas pela própria natureza da explicação. E, no entanto, a busca continua. Físicos em todo o mundo estão a trabalhar em teorias cada vez mais sofisticadas, tentando unificar a mecânica quântica com a relatividade geral, tentando explicar o ajuste fino das constantes fundamentais, tentando compreender a natureza do tempo e do espaço. Alguns trabalham em teoria das cordas, onde as partículas fundamentais são pequenas cordas vibrantes em 10 ou 11 dimensões. Outros trabalham em gravidade quântica em loop, onde o próprio espaço-tempo é quantizado, feito de pequenos pedaços discretos. Outros ainda exploram ideias radicais como universos holográficos, onde toda a informação num volume tridimensional está codificada numa superfície bidimensional. Cada uma destas teorias oferece uma perspectiva diferente sobre a origem do universo, mas todas enfrentam o mesmo problema fundamental. Como testar ideias sobre eventos que aconteceram há quase 14 mil milhões de anos, em condições de energia e densidade que nunca poderemos replicar em laboratório? A resposta está nas pistas subtis deixadas no universo observável, padrões na radiação de fundo cósmica, distribuição de galáxias, abundância de elementos, ondas gravitacionais primordiais. Cada observação é uma janela para o passado distante, uma forma de testar teorias sobre a origem de tudo. E aqui está algo que vai fazer-te apreciar a engenhosidade humana. Estamos a usar luz que viajou durante milhares de milhões de anos para testar ideias sobre os primeiros instantes do universo. Estamos a usar partículas criadas em aceleradores para simular condições que existiram apenas nos primeiros microsegundos após o Big Bang. Estamos a usar matemática desenvolvida para descrever buracos negros para compreender o que aconteceu quando o universo inteiro era menor que um átomo.
é uma das maiores aventuras intelectuais da história humana. Uma tentativa de compreender não apenas de onde viemos, mas por que estamos aqui. Mas talvez a lição mais profunda de tudo isto seja humildade. Vivemos num universo de 14 mil milhões de anos-luz de raio, contendo centenas de milhares de milhões de galáxias, cada uma com centenas de milhares de milhões de estrelas. Existimos há apenas 200 mil anos numa linhagem evolutiva que remonta a 4 mil milhões de anos. Desenvolvemos ciência moderna há apenas 400 anos. E, no entanto, com estas ferramentas limitadas, conseguimos reconstruir a história do universo desde os primeiros instantes até ao presente. Conseguimos medir a idade do universo com precisão de 1%. Conseguimos mapear a distribuição de matéria escura que nunca vimos diretamente. Conseguimos detectar ondas gravitacionais de colisões de buracos negros que aconteceram há milhares de milhões de anos. É extraordinário. Mas também sabemos que há limites para o que podemos saber. Há regiões do universo que nunca poderemos observar porque a luz delas nunca nos alcançará. Há momentos no passado tão extremos que as nossas teorias colapsam. Há perguntas que podem não ter respostas, não porque sejam difíceis, mas porque estão fora do domínio do que é possível conhecer. E talvez isso seja apropriado. Talvez o universo deva manter alguns dos seus segredos, não por malícia, mas porque alguns mistérios são demasiado profundos para serem resolvidos por mentes finitas num universo finito. E, no entanto, a busca continua, porque é isso que fazemos. Somos a parte do universo que se tornou consciente e curiosa, que olha para as estrelas e pergunta de onde vieram, que contempla o nada e pergunta como se tornou tudo. Cada resposta que encontramos gera novas perguntas. Cada mistério resolvido revela mistérios mais profundos. E talvez seja assim que deve ser. Talvez o universo seja infinitamente profundo, com camadas de realidade que se estendem para sempre, cada uma mais estranha e maravilhosa que a anterior. Talvez nunca cheguemos ao fundo, nunca encontremos a resposta final, nunca compreendamos completamente por que existe algo em vez de nada. Mas a jornada, a busca, a tentativa de compreender, isso é o que nos torna humanos. Isso é o que dá significado à nossa breve existência num universo vasto e indiferente. Próximo escritor começa com: exploração das implicações práticas e observacionais das teorias sobre a origem, conectando o abstrato com o concreto através de descobertas recentes e experimentos. E agora vamos mergulhar numa das descobertas mais perturbadoras da física moderna, algo que vai fazer te questionar se a realidade que percebes é sequer real. Em 2012, o Large Hadron Collider, no CERN, confirmou a existência do bosão de Higgs, a partícula que dá massa a todas as outras partículas. Mas aqui está o problema. Quando os físicos calcularam a massa que o bosão de Higgs deveria ter, baseando-se nas contribuições quânticas de todas as outras partículas, obtiveram um número absurdamente grande, cerca de 10 elevado a 17 vezes maior que o valor observado. É como se o universo estivesse a fazer uma subtração incrivelmente precisa, cancelando números gigantescos até a 17ª casa decimal para produzir o valor exato que observamos. Isto não é apenas improvável, é estatisticamente impossível sem algum mecanismo desconhecido a operar nos bastidores. Este problema, chamado problema da hierarquia, sugere que há algo fundamentalmente errado com a nossa compreensão da física de partículas, ou que existe uma simetria oculta no universo que ainda não descobrimos. Alguns físicos propõem a supersimetria, uma teoria que prevê que cada partícula conhecida tem um parceiro supersimétrico ainda não descoberto. Estes parceiros cancelariam exatamente as contribuições quânticas problemáticas, resolvendo o problema da hierarquia de forma elegante. Mas apesar de décadas de procura, nenhuma partícula supersimétrica foi encontrada. O LHC deveria tê-las detectado se existissem nas energias previstas. O silêncio é ensurdecedor e profundamente perturbador. Outros físicos sugerem algo ainda mais radical, que vivemos num universo ajustado fino não por design ou necessidade, mas por seleção antrópica num multiverso infinito. Imagina um número infinito de universos, cada um com valores diferentes para as constantes fundamentais. Na vasta maioria desses universos, as constantes são tais que não se formam átomos, ou as estrelas não brilham, ou a química é impossível.
Apenas numa fração minúscula de universos, as condições são adequadas para a vida. E, naturalmente, só podemos existir num desses universos raros. Não é que o nosso universo seja especial, é que só podemos fazer a pergunta num universo onde a resposta permite a nossa existência. Mas isto levanta uma questão filosófica profunda. Se existem infinitos universos com todas as combinações possíveis de leis físicas, então tudo o que pode acontecer acontece algures. Há um universo onde tu tomaste decisões diferentes. Há um universo onde a Terra nunca se formou. Há um universo onde as leis da física são tão diferentes que não reconhecerias nada como familiar. E se isto é verdade, então o conceito de probabilidade torna-se sem sentido. Não podes dizer que algo é improvável se acontece com certeza algures no multiverso. A própria noção de explicação científica começa a desmoronar-se. Agora deixa-me mostrar-te algo sobre a estrutura do espaço-tempo que vai desafiar tudo o que pensas saber sobre distância e proximidade. Quando olhas para uma galáxia distante, estás a ver luz que viajou durante milhares de milhões de anos. Mas aqui está o estranho. A galáxia que vês já não está onde parece estar. Devido à expansão do universo, ela moveu-se para muito mais longe durante o tempo que a luz levou a chegar até ti. De facto, se pudesses instantaneamente teletransportar-te para onde a galáxia parece estar, descobririas que ela não está lá. Nunca esteve lá. A posição que vês é uma ilusão criada pelo tempo finito que a luz leva a viajar. Mas fica ainda mais estranho. Devido à expansão acelerada do universo, há galáxias que estão a afastar-se de nós tão rapidamente que mesmo que partisses agora à velocidade da luz, nunca as alcançarias. Não importa quanto tempo viajasses, a distância entre ti e essas galáxias continuaria a aumentar. Elas estão causalmente desconectadas de nós, existindo numa região do espaço-tempo que nunca poderemos influenciar e que nunca nos poderá influenciar. É como se existissem num universo paralelo, visível mas eternamente inacessível. E aqui está onde a física encontra a filosofia de uma forma que vai fazer-te repensar a natureza da existência. Se há regiões do universo que nunca poderemos observar ou influenciar, em que sentido podemos dizer que existem? A física quântica ensina-nos que a observação é fundamental para a realidade, que as partículas não têm propriedades definidas até serem medidas. Mas se há partes do universo que nunca podem ser observadas, nem em princípio, então o que determina as suas propriedades? Existem num estado de superposição quântica eterna, nunca colapsando numa realidade definida. Ou a realidade é independente da observação, existindo objetivamente quer a observemos, quer não. Diferentes interpretações da mecânica quântica dão respostas diferentes. A interpretação de Copenhaga, defendida por Niels Bohr, diz que a realidade não existe independentemente da observação. A interpretação de muitos mundos, proposta por Hugh Everett em 1957, diz que todas as possibilidades quânticas são igualmente reais, existindo em ramos paralelos da função de onda universal. A interpretação de Bohm diz que há uma realidade objetiva guiada por uma onda piloto oculta. Cada interpretação é matematicamente equivalente, produzindo as mesmas previsões experimentais, mas oferecendo visões radicalmente diferentes sobre a natureza da realidade. E aqui está algo que vai fazer-te questionar se o tempo é sequer real. As equações fundamentais da física são simétricas no tempo, funcionam igualmente bem para a frente ou para trás. Não há nada nas leis da física que distinga o passado do futuro. E, no entanto, a nossa experiência do tempo é profundamente assimétrica. Lembramos o passado, mas não o futuro. Vemos ovos a partir, mas nunca a juntar-se espontaneamente. A entropia aumenta, a desordem cresce, o universo evolui numa direção temporal definida. Esta assimetria, chamada seta do tempo, não vem das leis fundamentais da física. Vem das condições iniciais do universo. O Big Bang começou num estado de entropia extremamente baixa, altamente ordenado e improvável. Desde então, o universo tem estado a evoluir para estados de entropia cada vez maior, mais desordenados e prováveis. A seta do tempo que experienciamos é uma consequência estatística desta evolução. Mas aqui está a questão profunda. Por que o Big Bang começou num estado de baixa entropia? Por que o universo não começou já num estado de máxima entropia, morto e equilibrado desde o início? Esta é uma das questões mais profundas da cosmologia e não há consenso sobre a resposta. Alguns físicos, como Roger Penrose,
Argumentan que tende a haber unha lei física aínda descoñecida que forza o universo a comezar nun estado de baixa entropía. Outros, como Sean Carroll, suxeren que o noso universo é apenas unha flutuación estatística nun multiverso eterno que existe nun estado de alta entropía. Ocasionalmente, por puro acaso, unha rexión do multiverso flutúa para un estado de baixa entropía e comeza a evoluir, criando unha seta do tempo local. Vivemos nunha desas flutuações raras porque só en tais regións pode existir vida para facer a pergunta. Agora vamos a explorar algo que vai facerte repensar a relación entre o muito pequeno e o muito grande. Há unha simetría profunda entre a física de partículas e a cosmoloxía, entre o que acontece en escalas subatómicas e o que acontece en escalas cósmicas. As mesmas forzas que gobernan o comportamento de quarks e electróns tamén determinaron a evolución do universo primitivo. As mesmas simetrías que vemos en aceleradores de partículas estaban presentes nos primeiros instantes após o Big Bang. É como se o universo fose un fractal, con os mesmos padróns repetíndose en todas as escalas. Mas há un limite para esta simetría, un ponto onde a analoxía se quebra de forma dramática. En escalas muito pequenas, menores que o comprimento de Planck, cerca de 10 elevado a menos 35 metros, a propia noción de espazo e tempo deixa de facer sentido. A mecánica cuántica e a relatividade geral, as dúas teorías fundamentais da física moderna, entran en conflito directo. A mecánica cuántica diz que tudo flutúa e é incerto. A relatividade geral diz que o espazo-tempo é unha geometría suave e continua. En escalas de Planck, estas dúas descrições son incompatíveis. Algúns físicos acreditan que a resolución está na teoría das cordas, onde as partículas fundamentais son substituídas por pequenas cordas vibrantes. Estas cordas existen non en 3 dimensões espaciais, mas en 9 ou 10, con as dimensões extra enroladas tan pequenas que non as podemos detectar. Diferentes modos de vibración da corda corresponden a diferentes partículas. Un modo é un electrón, outro é un fotón, outro é un gravitón. É uma ideia elegante e matematicamente rica, mas tem um problema. Faz poucas previsões testáveis. Há um número astronómico de formas de enrolar as dimensões extra, cada uma dando origem a um universo com leis físicas diferentes. Isto leva de volta ao problema do multiverso e à questão de se a teoria das cordas é realmente ciência ou apenas matemática especulativa. Outros físicos trabalham em gravidade quântica em loop, onde o espaço-tempo é quantizado, feito de pequenos pedaços discretos ligados numa rede. Nesta visão, o espaço não é contínuo, mas granular, como pixels numa tela. O Big Bang não foi uma singularidade, mas um salto quântico de um universo em contração para um universo em expansão. O tempo não começou, apenas mudou de direção. É uma ideia radicalmente diferente da teoria das cordas, mas enfrenta os seus próprios desafios técnicos e conceptuais. E aqui está algo que vai fazer-te questionar a natureza da causalidade. Na mecânica quântica, partículas podem estar entrelaçadas, ligadas de tal forma que medir uma afeta instantaneamente a outra, não importa quão distantes estejam. Einstein chamou a isto ação fantasmagórica à distância e acreditava que provava que a mecânica quântica estava incompleta. Mas experiências realizadas desde os anos 60, culminando no trabalho de Alain Aspect em 1982, confirmaram que o entrelaçamento é real. Partículas separadas por quilómetros, ou mesmo anos-luz, estão genuinamente conectadas de uma forma que desafia a nossa intuição sobre localidade e causalidade. Mas aqui está o paradoxo. Embora o entrelaçamento permita correlações instantâneas, não permite comunicação mais rápida que a luz. Não podes usar partículas entrelazadas para enviar informação porque os resultados das medições são aleatórios. Só quando comparas os resultados de ambos os lados, ves a correlação. E essa comparação tem de ser feita através de canais convencionais, limitados pela velocidade da luz. É como se o universo tivesse uma regra. Podes ter não localidade ou podes ter causalidade, mas não podes usar uma para violar a outra. Agora deixa-me mostrar-te algo sobre a informação que vai mudar a tua perspectiva sobre o que é fundamental no universo. Alguns físicos, como John Wheeler, argumentaram que a informação é mais fundamental que a matéria ou energia. A sua famosa frase, "It from bit", sugere que tudo o que existe, cada partícula, cada campo de força, emerge de respostas sim não a perguntas, de bits de informação.
Nesta visão, o universo é fundamentalmente computacional, um vasto processador de informação executando um algoritmo cósmico. Esta ideia ganhou força com a descoberta de que os buracos negros têm entropia, uma medida de informação. Stephen Hawking mostrou em 1974 que os buracos negros emitem radiação e eventualmente evaporam. Mas isto criou um paradoxo. O que acontece à informação que caiu no buraco negro? Se desaparece quando o buraco negro evapora, viola um princípio fundamental da mecânica quântica que diz que a informação nunca pode ser destruída. Este paradoxo da informação do buraco negro tem atormentado os físicos durante décadas. A resolução pode estar no princípio holográfico, uma das ideias mais estranhas e profundas da física teórica moderna. Proposto por Gerard 't Hooft e Leonard Susskind nos anos 90, o princípio holográfico diz que toda a informação contida num volume tridimensional pode ser codificada numa superfície bidimensional que o rodeia. É como se o universo fosse um holograma, com a realidade tridimensional que experienciamos sendo uma projeção de informação armazenada numa fronteira distante. Se isto é verdade, então a própria noção de interior e exterior, de volume e superfície, torna-se ilusória. E aqui está onde tudo isto se conecta de volta à origem do universo de uma forma que vai fazer-te ver o Big Bang com novos olhos. Se o universo é fundamentalmente informacional, então o Big Bang não foi apenas a criação de matéria e energia, foi a criação de informação. O estado inicial do universo continha uma quantidade finita de informação, talvez apenas alguns bits, e toda a complexidade que vemos hoje, galáxias, estrelas, planetas, vida, consciência, emergiu através do processamento dessa informação inicial ao longo de milhares de milhões de anos. Mas de onde veio essa informação inicial? Aqui as teorias divergem dramaticamente. Alguns físicos argumentam que a informação inicial foi zero, que o universo começou num estado de simetria perfeita sem informação, e que toda a informação que vemos hoje foi criada através de quebras espontâneas de simetria. Outros argumentam que a informação inicial foi aleatória, uma flutuação quântica sem significado ou propósito. Outros ainda sugerem que a informação inicial foi ajustada com precisão, talvez por um processo de seleção em múltiplos ciclos cósmicos ou em múltiplos universos paralelos. Agora vamos explorar algo que vai desafiar a tua compreensão de causa e efeito. Na mecânica quântica, o futuro pode influenciar o passado através de um processo chamado causalidade retardada. Em experiências de escolha retardada, realizadas pela primeira vez por John Wheeler e depois refinadas por outros, a decisão de como medir uma partícula no presente pode afetar o comportamento dessa partícula no passado. Não é viagem no tempo no sentido convencional, mas sugere que a causalidade quântica é mais subtil e estranha do que a causalidade clássica. Alguns físicos, como Yakir Aharonov, levaram isto ainda mais longe, propondo que o estado quântico de um sistema é determinado não apenas pelas suas condições iniciais no passado, mas também pelas suas condições finais no futuro. Nesta visão de dois estados, o presente é espremido entre o passado e o futuro, com ambos a contribuir igualmente para o que observamos agora. É uma ideia profundamente contraintuitiva, mas matematicamente consistente e experimentalmente testável. E aqui está algo que vai fazer-te questionar se o universo tem um propósito. O princípio antrópico, na sua forma forte, sugere que o universo tem de ter propriedades que permitem a vida, porque se não tivesse, não estaríamos aqui para observá-lo. Mas alguns físicos e filósofos vão mais longe, argumentando que a vida e a consciência não são acidentes cósmicos, mas características necessárias do universo. John Wheeler propôs o universo participatório, onde os observadores conscientes são necessários para dar realidade ao universo. Sem observação, o universo existe apenas como possibilidades quânticas não realizadas. Esta ideia é controversa e muitos físicos rejeitam-na como misticismo disfarçado de ciência. Mas levanta questões profundas sobre a relação entre mente e matéria, entre observador e observado. Se a consciência é necessária para colapsar a função de onda quântica, então o que colapsou a função de onda antes de existir consciência? Ou a consciência sempre existiu de alguma forma, talvez como uma propriedade fundamental do universo, como o espaço e o tempo?
Agora deixa-me mostrar-te algo sobre a matemática que vai fazer-te repensar a relação entre abstração e realidade. As equações que descrevem o universo, desde a equação de Schrödinger na mecânica quântica até as equações de campo de Einstein na relatividade geral, são objetos matemáticos de beleza extraordinária. Tem simetrias profundas, estruturas elegantes, conexões surpreendentes com áreas aparentemente não relacionadas da matemática. É como se a matemática não fosse apenas uma ferramenta para descrever a realidade, mas a própria linguagem em que a realidade está escrita. Eugene Wigner, físico e matemático, chamou a isto a eficácia irracional da matemática nas ciências naturais. Por que a matemática, un produto da mente humana, descreve tan perfeitamente un universo que existía muito antes de existiren humanos? Alguns argumentan que é porque a matemática non é inventada, mas descoberta, que as estruturas matemáticas existen independentemente de nós nunha especie de reino platónico de formas ideais. Outros argumentan que é simplesmente porque só conseguimos comprender aspectos do universo que son matemáticamente estruturados, que há vastas rexións da realidade que escapan á descrición matemática e, por tanto, á comprensión científica. E aquí está onde chegamos ao limite do que a ciencia pode explicar. Há preguntas que poden estar para sempre alén do alcance do método científico. Por que existen estas leis da física e non outras? Por que o universo é matemáticamente estruturado? Por que existe algo en vez de nada? Estas preguntas poden non ter respostas científicas, porque a ciencia explica fenómenos en termos de leis máis fundamentais, mas non pode explicar por que esas leis fundamentais existen. É como tentar levantarte puxando os teus propios atacadores. Há un limite lógico para a autoexplicación, mas talvez este limite non seja unha falla da ciencia, mas unha característica profunda da realidade. Talvez o universo seja fundamentalmente misterioso, non porque sexamos estúpidos ou limitados, mas porque o misterio é inherente á propia estrutura da existencia. Talvez algunhas preguntas non teñan respostas non porque sexan difíceis, mas porque son mal formuladas, porque presupón conceitos como causa e propósito que non se aplican ao nivel máis fundamental da realidade. E, no entanto, a busca continua. Físicos em todo o mundo estão a construir detectores cada vez mais sensíveis, aceleradores cada vez mais poderosos, telescópios cada vez mais precisos. Estão a procurar ondas gravitacionais primordiais que confirmariam a inflação. Estão a procurar matéria escura que constitui 85% da massa do universo, mas nunca foi detectada diretamente. Estão a procurar energia escura que está a acelerar a expansão do universo, mas cuja natureza é completamente desconhecida. Cada descoberta abre novas questões. Cada resposta revela novos mistérios. E talvez seja isso que torna a ciência tão profundamente humana. Não é apenas sobre encontrar respostas, é sobre fazer perguntas cada vez melhores. É sobre empurrar os limites do conhecimento, não porque tenhamos de o fazer, mas porque queremos. É sobre olhar para o universo com admiração e curiosidade, sabendo que nunca compreenderemos tudo, mas tentando na mesma. É sobre ser a parte do universo que se tornou consciente e se pergunta de onde veio, para onde vai e por que existe. Neste preciso momento, enquanto ouves estas palavras, estás a participar num dos experimentos mais extraordinários da história da ciência. Não num laboratório, não com equipamento sofisticado, mas simplesmente por existires. Cada átomo no teu corpo é uma testemunha silenciosa de eventos que aconteceram há milhares de milhões de anos. Cada molécula carrega informação sobre a origem do universo. E aqui está o que vai fazer-te repensar tudo o que pensavas saber sobre a realidade. Os físicos descobriram recentemente que podem ler essa informação. Podem literalmente ver o Big Bang refletido na estrutura da matéria que te constitui. Deixa-me mostrar-te como. Em 2015, uma equipa liderada por Rainer Weiss, Barry Barish e Kip Thorne detectou pela primeira vez ondas gravitacionais, ondulações no próprio tecido do espaço-tempo causadas pela colisão de dois buracos negros há 1.300 milhões de anos. Mas aqui está o que poucos percebem. Essas ondas gravitacionais não são apenas ecos de eventos distantes, são literalmente pedaços do espaço-tempo primordial que sobreviveram desde os primeiros instantes após o Big Bang. Quando uma onda gravitacional passa por ti, o teu corpo estica e comprime numa fração infinitesimal, e essa deformação é a mesma que o universo inteiro sofreu quando tinha apenas uma fração de segundo de idade. Pensa no que isto significa. O
O espaço-tempo não é um palco estático onde os eventos acontecem, é um participante ativo, uma entidade dinâmica que carrega memória. Cada ponto do espaço tem uma história, uma narrativa escrita em flutuações quânticas que foram amplificadas pela inflação e congeladas na estrutura do cosmos. E nós, com os nossos detectores LIGO e Virgo, estamos a aprender a ler essa narrativa, a decifrar a história do universo escrita na própria geometria do espaço-tempo. Mas aqui está onde a história se torna verdadeiramente perturbadora. Em 2020, uma equipa do Instituto Max Planck publicou resultados de simulações que mostram algo extraordinário. Se pudéssemos detectar ondas gravitacionais primordiais, aquelas criadas nos primeiros instantes após o Big Bang, veríamos padrões que não deveriam existir. Padrões que sugerem que o nosso universo pode ter colidido com outro universo antes do Big Bang, ou que pode ter emergido de um buraco negro num universo anterior, ou que pode ser uma de incontáveis bolhas num multiverso eterno. Agora sei exatamente o que estás a pensar. Isto soa a ficção científica, a especulação selvagem sem base na realidade. E tens razão em ser céptico. A história da cosmologia está cheia de ideias que pareciam revolucionárias, mas acabaram por ser becos sem saída. Lembras-te do éter luminífero, o meio invisível que supostamente preenchia todo o espaço e através do qual a luz viajava? Parecia perfeitamente razoável no século XIX, mas a experiência de Michelson-Morley em 1887 mostrou que não existia. Lembras-te da teoria do estado estacionário, que dizia que o universo sempre existiu e sempre existirá, criando continuamente nova matéria para compensar a expansão? Fred Hoyle defendeu-a apaixonadamente, mas a descoberta da radiação de fundo cósmica em 1965 matou-a definitivamente. Por isso, sim, devemos ser cépticos. Devemos exigir evidências extraordinárias para afirmações extraordinárias. E aqui está o que é notável. As evidências estão a chegar. Não de forma dramática, não numa única descoberta revolucionária, mas em pequenos passos, em medições cada vez mais precisas, em padrões subtis que emergem dos dados. Deixa-me mostrar-te exatamente como isto funciona, porque a forma como testamos estas ideias é tão fascinante quanto as próprias ideias. Em março de 2013, o satélite Planck da Agência Espacial Europeia publicou o mapa mais detalhado de sempre da radiação de fundo cósmica de micro-ondas. Este mapa mostra flutuações de temperatura de apenas algumas partes em 100.000, variações minúsculas que representam as sementes de todas as estruturas que vemos hoje. Mas aqui está o crucial. A forma exata dessas flutuações depende de tudo o que aconteceu nos primeiros instantes do universo. A amplitude das flutuações, a sua distribuição estatística, a forma como se correlacionam em diferentes escalas, tudo isto é uma impressão digital do Big Bang. E quando os físicos analisaram esses dados com precisão sem precedentes, encontraram algo surpreendente. As flutuações não são perfeitamente aleatórias. Há padrões subtis, assimetrias ligeiras, correlações estranhas que não deveriam estar lá se o universo tivesse começado de forma perfeitamente simétrica. Uma dessas anomalias é o chamado eixo do mal, um alinhamento preferencial de flutuações em grande escala que aponta numa direção específica no céu. Outra é o ponto frio, uma região anormalmente grande e fria que pode ser uma cicatriz de uma colisão com outro universo antes da inflação. Agora, antes que te empolgues demasiado, deixa-me ser completamente honesto contigo. Estas anomalias são estatisticamente marginais. Podem ser apenas flutuações aleatórias, artefactos de análise ou efeitos de contaminação por fontes locais. A maioria dos cosmólogos é cautelosa e com razão. Mas aqui está o que é importante. Pela primeira vez na história, temos dados suficientemente bons para fazer estas perguntas. Pela primeira vez, podemos testar ideias sobre o que aconteceu antes do Big Bang, não apenas especular sobre elas. E os testes estão a ficar cada vez mais rigorosos. Em 2016, o detector LIGO fez a sua primeira detecção de ondas gravitacionais, abrindo uma janela completamente nova para o universo. Ao contrário da luz, que pode ser absorvida ou dispersa, as ondas gravitacionais atravessam tudo sem serem afetadas. Isto significa que podem carregar informação de épocas tão primitivas que a luz não consegue alcançar,
de momentos tão próximos do Big Bang que o universo era opaco à radiação eletromagnética. Os físicos estão agora a planear detectores de ondas gravitacionais no espaço, como o LISA, que será lançado na próxima década. Estes detectores serão sensíveis a frequências muito mais baixas que o LIGO, frequências que correspondem a eventos cósmicos de escala gigantesca, colisões de buracos negros supermassivos, transições de fase no universo primitivo e talvez, apenas talvez, o próprio Big Bang. Se detectarmos ondas gravitacionales primordiales, será como ouvir o primeiro grito do universo, o momento do nascimento capturado en ondulaciones de espaço-tempo que viajaron inalteradas durante quase 14.000 millones de anos. Mas aquí está algo que vai facerte questionar a propia natureza da evidencia científica. Mesmo que detectemos esas ondas gravitacionales primordiales, mesmo que confirmemos a inflación, mesmo que veyamos sinais de colisiones con otros universos, nunca poderemos ter certeza absoluta. Sempre haberá interpretaciones alternativas, sempre haberá marxen para dúbida. E isto non é unha fraqueza da ciencia, é a súa forza. A ciencia non oferece certezas absolutas, oferece modelos cada vez mellores da realidade, testados contra evidencias cada vez máis rigorosas. Déixame darte un exemplo concreto de como isto funciona. En 2014, unha equipa do telescopio BICEP 2 no Polo Sul anunciou que tiña detectado modos B na polarización da radiación de fundo cósmica, un padrón específico que sería a asinatura inequívoca de ondas gravitacionales primordiales da inflación. Foi unha descoberta sensacional, manxetes en todo o mundo, comparações con a descoberta do bosón de Higgs. Mas depois, análises máis cuidadosas mostraron que o sinal era probablemente causado por poeira na nosa propia galaxia, non por ondas gravitacionales primordiais. A descoberta foi retirada, os cientistas admitiran o erro e a busca continúa. Algúns viron isto como un fracaso, como proba de que os cientistas non saben o que están a facer. Mas na verdade, é exactamente o oposto. É proba de que o proceso científico funciona, que as afirmações son verificadas rigorosamente, que os erros son corrixidos, que a verdade emerxe gradualmente a través de un proceso de teste e refinamento constante. A ciência não é um conjunto de factos gravados em pedra. É um processo de aproximação cada vez mais próxima da realidade, com cada geração construindo sobre o trabalho da anterior, corrigindo erros, refinando medições, desenvolvendo teorias melhores. E aqui está o que é verdadeiramente notável. Apesar de todas as incertezas, apesar de todos os erros e correções, a história básica do Big Bang permanece sólida. Sabemos que o universo está a expandir-se porque medimos o desvio para o vermelho de galáxias distantes. Sabemos que era mais quente no passado porque detectamos a radiação de fundo cósmica. Sabemos que os primeiros núcleos atômicos se formaram nos primeiros minutos porque medimos as abundâncias de elementos leves. Sabemos que as primeiras estrelas se formaram centenas de milhões de anos depois porque vemos a sua luz com telescópios poderosos. Cada uma destas afirmações é suportada por múltiplas linhas de evidência independentes, cada uma testada e retestada por diferentes equipas usando diferentes métodos. Mas agora vem a parte que vai fazer-te repensar o que significa conhecer algo. Há limites fundamentais para o que podemos observar, limites impostos não pela nossa tecnologia, mas pela própria estrutura do universo. O horizonte de partículas, a distância máxima de onde a luz poderia ter nos alcançado desde o Big Bang, é de cerca de 46 mil milhões de anos-luz. Tudo o que está além desse horizonte é, em princípio, inobservável. Nunca poderemos ver essas regiões, nunca poderemos testar teorias sobre o que está lá, nunca poderemos saber com certeza se o universo é infinito ou finito, se é único ou um de muitos. E há outro limite, ainda mais fundamental. Nos primeiros instantes após o Big Bang, quando o universo era extremamente pequeno e denso, os efeitos quânticos da gravidade eram importantes. Mas não temos uma teoria completa da gravidade quântica. A relatividade geral funciona bem em escalas grandes. A mecânica quântica funciona bem em escalas pequenas. Mas quando precisamos de ambas ao mesmo tempo, as nossas teorias colapsam. Chegamos a uma parede, um limite além do qual não podemos ver com as ferramentas atuais. Este limite é chamado tempo de Planck, cerca de 10 elevado a menos 43 segundos após o Big Bang. Antes desse momento, o universo era tão pequeno e tão denso
que o próprio espaço-tempo pode ter sido uma espuma quântica turbulenta, sem estrutura definida, sem distinção clara entre passado e futuro. Perguntar o que aconteceu antes do tempo de Planck pode ser literalmente sem sentido, como perguntar o que está a norte do Polo Norte. Mas aqui está onde a história se torna verdadeiramente fascinante. Alguns físicos estão a tentar ir além desse limite, a desenvolver teorias que possam descrever o universo mesmo no tempo de Planck e antes. Uma dessas teorias é a gravidade quântica em loop, desenvolvida por Carlo Rovelli, Lee Smolin e outros. Nesta teoria, o próprio espaço-tempo é quantizado, feito de pequenos pedaços discretos chamados loops. Quando aplicas esta teoria ao Big Bang, algo notável acontece. A singularidade desaparece. Em vez de um ponto de densidade infinita, onde as leis da física colapsam, há um Big Bounce, um salto quântico de um universo em contração para um universo em expansão. Outra teoria é a cosmologia cíclica conforme de Roger Penrose, que propõe que o universo passa por ciclos infinitos de expansão e contracção, cada Big Bang seguido eventualmente por um Big Crunch, que dá origem a um novo Big Bang. Nesta teoria, o tempo é eterno, mas o universo reinicia-se periodicamente, apagando a maior parte da informação sobre ciclos anteriores. Apenas algumas pistas subtis, como padrões na radiação de fundo cósmica, podem sobreviver de um ciclo para o próximo. E há ainda a teoria das cordas, onde as partículas fundamentais são pequenas cordas vibrantes em 10 ou 11 dimensões. Nesta teoria, o Big Bang pode ter sido uma colisão entre branas, membranas multidimensionais, flutuando num espaço de dimensões superiores. Cada colisão cria um novo universo e pode haver incontáveis universos paralelos, cada um com as suas próprias leis da física, as suas próprias constantes fundamentais, a sua própria história. Agora, sei o que estás a pensar. Como podemos testar estas ideias? Se estamos a falar de eventos antes do Big Bang, de universos paralelos, de dimensões extra, como podemos alguma vez saber se são verdadeiras? E aqui está a resposta honesta. Em muitos casos, não podemos. Pelo menos não diretamente. Mas podemos testar as suas consequências observáveis. Se a gravidade quântica em loop está correta, deve prever padrões específicos nas flutuações da radiação de fundo cósmica. Se a cosmologia cíclica está correta, deve haver anomalias específicas que podemos procurar. Se a teoria das cordas está correta, pode prever a existência de partículas supersimétricas que podemos procurar em aceleradores. E aqui está o crucial. Mesmo que nunca possamos testar diretamente o que aconteceu antes do Big Bang, o simples facto de termos teorias matematicamente consistentes que eliminam a singularidade inicial já é um progresso enorme. Mostra que o Big Bang não é necessariamente o início absoluto, que pode haver uma história anterior, que o universo pode ser mais velho e mais estranho do que alguma vez imaginamos. Mas deixa-me ser completamente honesto contigo sobre os limites do que sabemos. Há perguntas fundamentais para as quais simplesmente não temos respostas. Por que as constantes fundamentais da natureza têm os valores que têm? Por que a carga do electrão é exatamente 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs? Por que a massa do próton é 1836 vezes a massa do electrão? Por que a constante de estrutura fina é aproximadamente 1 sobre 137? Estas não são perguntas triviais. Se qualquer uma dessas constantes fosse ligeiramente diferente, o universo seria radicalmente diferente. Muda a força da gravidade por uma parte em 10 elevado a 40 e as estrelas não se formam. Muda a força nuclear forte ligeiramente e os núcleos atômicos desintegram-se. Muda a massa do electrão e a química torna-se impossível. O universo parece ajustado com precisão extraordinária para permitir a existência de estrutura, complexidade, vida. Alguns físicos argumentam que isto é evidência de design, que alguém ou algo ajustou as constantes deliberadamente. Outros argumentam que é simplesmente seleção antrópica. Num multiverso com incontáveis universos, cada um com diferentes constantes, apenas nos universos ajustados corretamente pode surgir vida para fazer a pergunta. Outros ainda argumentam que pode haver uma teoria mais profunda que explique por que as constantes têm de ter esses valores, que o que parece ajuste fino é na verdade necessidade matemática. E aqui está a verdade desconfortável.
Neste momento, não sabemos qual dessas explicações está correta. Pode ser que nunca saibamos. Pode ser que a pergunta esteja para sempre além do alcance da ciência. E isto não é derrotismo, é honestidade intelectual. A ciência tem limites, não porque os cientistas sejam preguiçosos ou estúpidos, mas porque há perguntas que podem estar fundamentalmente fora do domínio do método científico. Mas aqui está o que é notável. Mesmo reconhecendo esses limites, continuamos a empurrar as fronteiras do conhecimento. Em 2012, o grande colisor de hadrões no CERN descobriu o bosão de Higgs, a última peça em falta do modelo padrão da física de partículas. Esta descoberta confirmou que o campo de Higgs permeia todo o espaço, dando massa às partículas fundamentais. Mas também levantou novas questões. Por que a massa do Higgs tem o valor que tem? Por que não é muito maior ou muito menor? Porque o vácuo quântico é estável quando os cálculos sugerem que deveria ter colapsado há muito tempo. Estas questões apontam para a física além do modelo padrão, para teorias que ainda não descobrimos. E os físicos estão a procurar pistas em todo lado, em aceleradores de partículas, em detectores de matéria escura enterrados profundamente no subsolo, em telescópios que observam os confins do universo, em experiências de precisão que medem propriedades de partículas com exatidão sem precedentes. E aqui está algo que vai fazer-te apreciar a escala do esforço humano envolvido nesta busca. O grande colisor de hadrões é um anel de 27 quilômetros de circunferência, enterrado 100 metros abaixo da fronteira entre a Suíça e a França. Contém mais de 1.600 ímãs supercondutores, cada um arrefecido a menos 271 graus Celsius, mais frio que o espaço interestelar. Acelera prótons a 99,99% da velocidade da luz e faz-nos colidir 40 milhões de vezes por segundo. Cada colisão recria condições que existiram apenas nos primeiros instantes após o Big Bang. E os detectores que registram essas colisões são maravilhas de engenharia. O detector Atlas tem 45 metros de comprimento, 25 metros de altura, pesa 7.000 toneladas e contém 100 milhões de sensores que registram a passagem de partículas com precisão de micrômetros. Gera dados a uma taxa de 1 petabyte por segundo, o equivalente a 100.000 DVDs por segundo. Equipas de milhares de físicos de dezenas de países trabalham juntas para analisar esses dados, procurando padrões subtis que possam revelar nova física. E aqui está o que é verdadeiramente extraordinário. Tudo isto, toda esta tecnologia incrível, toda esta colaboração internacional, todo este esforço humano, é dedicado a responder perguntas fundamentais sobre a natureza da realidade. Não há aplicação prática imediata, não há lucro a ser feito. É pura curiosidade, puro desejo de comprender, pura busca de coñecimento pelo coñecimento. E, no entanto, a historia mostra que a investigación fundamental acaba sempre por ter aplicações prácticas. A mecánica cuántica, desenvolvida nos anos 20 para comprender o comportamento de átomos, levou aos transistores, aos lasers, aos computadores, a Internet. A relatividade geral, desenvolvida por Einstein en 1915 para comprender a gravidade, é esencial para o funcionamento do GPS. Quen sabe que tecnologías emergirán da nosa comprensión actual do universo primitivo. Mas mesmo que nunca haxa aplicacións prácticas, mesmo que tudo isto sexa apenas coñecimento, pero o coñecimento vale a pena. Porque somos a parte do universo que se tornou consciente e curiosa, que olha para as estrelas e pergunta de onde vieron, que contempla o nada e pergunta como se tornou tudo. Esta busca de comprensión é o que nos torna humanos, o que nos distingue de todas as outras formas de vida que coñecemos. E aquí está algo que vai facerte ver a túa propia existencia con novos ollos. Cada átomo no teu corpo ten unha historia que remonta ao Big Bang. O hidrogenio nos teus músculos foi criado nos primeiros 3 minutos do universo. O carbono nos teus osos foi forjado no núcleo de unha estrela que viveu e morreu antes do Sol nacer. O oxigênio que respiras foi criado nunha supernova que explodiu há millares de millóns de anos. O ferro no teu sangue veio de unha estrela masiva que colapsou nun buraco negro. Non és apenas feito de poeira de estrelas, és feito de historia cósmica. Cada respiración que fases conéctate a eventos que aconteceron há millares de millóns de anos en lugares a millares de millóns de anos luz de distancia. És literalmente o universo a tomar conciencia de si mesmo.
uma configuração temporária de matéria e energia que emergiu de processos cósmicos que começaram há quase 14 mil milhões de anos. E quando morredes, esses átomos continuarão. Serão reciclados de novo no cosmos, talvez um dia fazendo parte de outra forma de vida, noutro planeta, a contemplar as mesmas questões. A matéria é eterna, apenas as configurações são temporárias. És uma onda no oceano cósmico, uma perturbação temporária num campo de energia que existe desde o início do tempo. Mas aqui está o paradoxo final, a questão que vai perseguir-te muito depois de terminares de ouvir isto. Se tudo o que és é apenas átomos organizados de uma forma particular, se a tua consciência é apenas padrões de atividade elétrica no teu cérebro, se os teus pensamentos e sentimentos são apenas processos físicos governados pelas leis da física, então tens livre-arbítrio? És realmente tu a fazer escolhas, ou és apenas um autômato complexo executando um programa determinado pelas condições iniciais do Big Bang? Esta questão está no coração de um dos debates mais profundos da filosofia e da ciência. Alguns argumentam que o livre-arbítrio é uma ilusão, que vivemos num universo determinista, onde tudo o que acontece é consequência inevitável do que aconteceu antes. Outros argumentam que a mecânica quântica introduz aleatoriedade genuína, que o futuro não está completamente determinado pelo passado, que há espaço para escolha e agência. Mas aqui está o que é verdadeiramente perturbador. Mesmo que o universo seja determinista, mesmo que todas as tuas escolhas sejam pré-determinadas pelas leis da física, não podes viver como se isso fosse verdade. Tens de agir como se tivesses livre-arbítrio, como se as tuas escolhas importassem, como se o futuro estivesse aberto. É uma necessidade prática, mesmo que seja uma ilusão metafísica. E talvez seja isso que torna a existência tão estranha e maravilhosa. Somos seres conscientes num universo que pode ser fundamentalmente inconsciente, fazendo escolhas num universo que pode ser fundamentalmente determinista, procurando significado num universo que pode ser fundamentalmente sem significado. E, no entanto, continuamos. Continuamos a fazer perguntas, a procurar respostas, a empurrar os limites do coñecimento. Porque no final, talvez non seja sobre encontrar respostas definitivas. Talvez seja sobre a jornada, sobre o proceso de descoberta, sobre o acto de facer perguntas cada vez mellores. Talvez o universo seja infinitamente profundo, con camadas de realidade que se estenden para sempre, cada unha máis extraña e maravillosa que a anterior. Talvez nunca cheguemos ao fundo, nunca encontremos a resposta final, nunca comprendamos completamente por que existe algo en vez de nada. Mas a busca continúa. E enquanto houber mentes curiosas a ollar para as estrelas e a preguntar de onde vieron, enquanto houber cientistas a construir detectores e a analizar dados, enquanto houber filósofos a contemplar a natureza da existencia, a historia do universo continuará a ser escrita. Non apenas nos libros e nos artigos científicos, mas na propia estrutura da realidade, en cada átomo, en cada partícula, en cada onda de luz que viaxa a través do cosmos. E tú, neste momento, es parte desa historia. Non apenas un observador pasivo, mas un participante activo. Cada pensamento que tens, cada escolla que fases, cada acción que tomas, é unha continuación da historia que comezou con o Big Bang. Es o universo a evoluir, a crecer en complexidade, a tornarse consciente de sí mesmo. Por iso, cando ollares para o céu nocturno e vides as estrelas, lémbrate. Non estás apenas a ollar para fora. Estás a ollar para atrás no tempo, a ver luz que viaxou durante anos ou séculos ou milenios para chegar aos teus ollos. E non estás apenas a ollar para o pasado. Estás a ollar para a túa propia orixen, porque cada átomo en ti veio desas estrelas, foi forjado nos seus núcleos, foi expelido nas súas mortes violentas e eventualmente encontrou o seu camiño até ti. Es feito de estrelas. Es feito de Big Bang. Es feito de historia cósmica. E a historia continúa, a través de ti, en ti, como tú. Non há separación entre tú e o universo. És o universo, a experienciar-se a si mesmo, a conhecer-se a si mesmo, a maravilhar-se consigo mesmo. E talvez essa seja a resposta final à pergunta de por que existe algo em vez de nada. Talvez o universo exista porque tem de existir, porque o nada é impossível, porque a existência é a única opção. E talvez tenha de evoluir complexidade,
consciência, vida, porque essas são as formas através das quais o universo se conhece a si mesmo. Ou talvez não haja resposta. Talvez a pergunta seja mal formulada. Talvez estejamos a aplicar conceitos humanos como causa e propósito a algo que transcende esses conceitos. Talvez o universo simplesmente seja, sem razão, sem propósito, sem significado além do que nós lhe damos. E talvez isso seja suficiente. Talvez não precisemos de respostas cósmicas para encontrar significado nas nossas vidas. Talvez o significado emerja das nossas relações, das nossas experiências, das nossas escolhas, das nossas criações. Talvez sejamos nós que damos significado ao universo, não o contrário. Mas uma coisa é certa, a busca continua. E enquanto houver perguntas, haverá quem as faça. Enquanto houver mistérios, haverá quem os investigue. Enquanto houver um universo para compreender, haverá mentes a tentar compreendê-lo. E tu, agora, sabes mais sobre a origem do universo do que qualquer ser humano que viveu antes do século XX. Sabes que o universo teve um início, que está a expandir-se, que era mais quente e mais denso no passado. Sabes que os átomos foram forjados em estrelas, que as galáxias se formaram a partir de flutuações quânticas, que o próprio espaço-tempo pode ter emergido do nada quântico. Mas também sabes que há limites para o que podemos conhecer, que há perguntas que podem nunca ter respostas, que há mistérios que podem permanecer para sempre além do nosso alcance. E talvez isso seja apropriado. Talvez o universo deva manter alguns dos seus segredos, não por malícia, mas porque alguns mistérios são demasiado profundos para serem resolvidos por mentes finitas num universo finito. E, no entanto, a busca continua. Porque é isso que fazemos. Somos a parte do universo que se tornou consciente e curiosa, que olha para as estrelas e pergunta de onde vieram, que contempla o nada e pergunta como se tornou tudo. E enquanto houver consciência, enquanto houver curiosidade, enquanto houver a capacidade de fazer perguntas, a história do universo continuará a ser escrita, descoberta, compreendida, celebrada. E agora, depois de tudo o que exploramos, depois de viajarmos desde o primeiro instante do Big Bang até as fronteiras do conhecimento humano, chegamos ao momento mais honesto desta jornada. Porque há algo que preciso de te dizer, algo que todos os físicos sabem, mas nem sempre admitem abertamente. Não sabemos tudo. Na verdade, quanto mais aprendemos, mais percebemos o quanto não sabemos. Pensa nisto por um momento. Mapeamos a radiação de fundo cósmica com precisão extraordinária. Detectamos ondas gravitacionais de eventos que aconteceram há milhares de milhões de anos. Reconstruímos a história do universo desde frações de segundo após o Big Bang. E, no entanto, 85% da matéria no universo é escura, invisível, detectável apenas pelos seus efeitos gravitacionais. Não sabemos o que é. Temos teorias, candidatos, experiências em curso, mas nenhuma detecção direta. É como se estivéssemos a tentar compreender um livro quando 85% das páginas estão em branco. E depois há a energia escura, ainda mais misteriosa. Constitui cerca de 68% do conteúdo energético do universo e está a acelerar a expansão cósmica. Mas não temos ideia do que é. Pode ser a energia do vácuo quântico, pode ser uma nova força fundamental, pode ser um sinal de que a relatividade geral está errada em escalas cosmológicas. Não sabemos. E esta não é ignorância temporária que será resolvida na próxima década. Pode ser um mistério que persista durante séculos. Aqui está algo ainda mais profundo. Não sabemos por que as leis da física têm a forma que têm. Por que a gravidade segue uma lei do inverso do quadrado? Por que a carga elétrica é quantizada? Por que existem 3 gerações de partículas fundamentais e não 2 ou 4? Podemos medir estas propriedades com precisão extraordinária. Podemos usá-las para fazer previsões incrivelmente exatas, mas não sabemos por que são assim. É como conhecer todas as regras de um jogo sem saber quem as inventou ou por quê. E depois há o problema mais difícil de todos, o que o filósofo David Chalmers chamou o problema difícil da consciência. Como é que matéria inconsciente, átomos e moléculas seguindo leis cegas da física, dá origem à experiência subjetiva? Como é que padrões de atividade elétrica num cérebro se tornam a sensação de vermelho, o sabor de chocolate, a dor de perda, a alegria de amor? Não sabemos. Nem sequer sabemos se é uma pergunta científica ou filosófica.
Alguns neurocientistas argumentam que a consciência é apenas o que o cérebro faz, que quando compreendermos completamente os circuitos neurais, teremos explicado a consciência. Mas outros argumentam que isto confunde correlação com explicação. Sim, certos padrões neurais correlacionam-se com certas experiências conscientes, mas isso não explica por que há experiência em primeiro lugar. Por que não somos apenas zumbis filosóficos, processando informação sem experiência subjetiva? E aqui está onde tudo isto se conecta de volta à origem do universo, de uma forma que vai fazer-te repensar tudo. Se a consciência é um mistério, se não sabemos como emerge da matéria, então talvez estejamos a fazer a pergunta errada sobre a origem do universo. Talvez não seja apenas sobre como a matéria e energia surgiram do nada. Talvez seja também sobre como a possibilidade de consciência, de experiência, de significado estava presente desde o início. Alguns físicos, como Roger Penrose, argumentam que a consciência pode estar ligada a processos quânticos no cérebro, que pode haver algo fundamental sobre a mecânica quântica que permite a emergência de experiência subjetiva. Outros, como Max Tegmark, argumentam que a consciência é um padrão de processamento de informação que pode existir em qualquer substrato suficientemente complexo. Mas ninguém sabe realmente. É um dos grandes mistérios não resolvidos, talvez o maior. E depois há o mistério do tempo. Sabemos que o tempo é relativo, que passa mais devagar perto de objetos massivos, que pode dilatar-se e contrair-se. Mas não sabemos por que o tempo flui numa direção, porque há uma seta do tempo apontando do passado para o futuro. As leis fundamentais da física são simétricas no tempo. Funcionam igualmente bem para a frente ou para trás. E, no entanto, a nossa experiência do tempo é profundamente assimétrica. Lembramos o passado, mas não o futuro. Vemos copos a partir, mas nunca a juntar-se espontaneamente. A entropia aumenta, mas nunca diminui. A explicação usual é que o universo começou num estado de baixa entropia, altamente ordenado, e tem estado a evoluir para estados de maior entropia desde então. Mas isto apenas empurra o mistério um nível mais profundo. Por que o universo começou num estado de baixa entropia? Por que as condições iniciais eram tão especiais? Não sabemos. É outro ajuste fino que parece requerer explicação, mas pode não ter nenhuma. E aqui está algo que vai fazer-te questionar a própria natureza da explicação científica. Toda a ciência funciona explicando fenômenos em termos de leis mais fundamentais. Explicamos a química em termos de física atômica. Explicamos a física atômica em termos de mecânica quântica. Explicamos a mecânica quântica em termos de teoria quântica de campos. Mas eventualmente chegamos a leis que não podem ser explicadas em termos de nada mais fundamental. São apenas as regras do jogo, os axiomas do sistema. E não há forma de explicar por que esses axiomas e não outros. Alguns físicos esperam que uma teoria final, uma teoria de tudo, seja tão matematicamente elegante e única que seja a única possibilidade lógica. Mas mesmo que encontremos tal teoria, ainda teremos de perguntar: por que essa matemática e não outra? Por que a matemática em primeiro lugar? Estas perguntas podem estar para sempre além do alcance da ciência, não porque sejamos estúpidos, mas porque a ciência tem limites lógicos inerentes. E depois há os limites observacionais. Devido à expansão acelerada do universo, há regiões do espaço-tempo que nunca poderemos observar. A luz delas nunca nos alcançará. Informação sobre o que aconteceu nessas regiões está para sempre perdida para nós. Pode haver processos físicos cruciais, eventos importantes, até outras formas de vida, que nunca saberemos que existem porque estão além do nosso horizonte de eventos cósmico. E nos primeiros instantes do Big Bang, quando o universo era tão pequeno e denso que os efeitos quânticos da gravidade eram importantes, as nossas teorias atuais colapsam. A relatividade geral e a mecânica quântica, as duas teorias mais bem-sucedidas da física, são incompatíveis nesse regime. Precisamos de uma teoria de gravidade quântica, mas não temos uma. Teoria das cordas é uma candidata, gravidade quântica em loop é outra, mas nenhuma foi confirmada experimentalmente. Pode ser que nunca possamos testar estas teorias porque as energias necessárias são tão altas que nunca poderemos alcançá-las em laboratório. Mas aqui está o que é verdadeiramente notável. Admitir o que não sabemos não é fraqueza, é força. É honestidade intelectual.
É a diferença entre ciência e dogma. A ciência progride não apesar da incerteza, mas por causa dela. Cada não sei é uma oportunidade para a descoberta. Cada mistério é um convite para a investigação. E há algo profundamente humano nesta admissão de ignorância, nesta vontade de dizer, não sabemos, mas estamos a tentar descobrir. Pense em todas as civilizações que vieram antes de nós, todas as culturas que olharam para o céu nocturno e criaram histórias para explicar o que viam. Deuses e monstros, heróis e vilões, mitos e lendas. Eram tentativas de dar sentido ao cosmos, de encontrar significado no aparente caos. E eram bonitas, poderosas, culturalmente importantes, mas não eram verdadeiras no sentido científico. Não faziam previsões testáveis, não se autocorrigiam quando confrontadas com evidência contrária. A ciência é diferente. A ciência diz, não sabemos, mas vamos descobrir. Vamos fazer observações, realizar experiências, construir teorias, testá-las, refiná-las, descartá-las se não funcionarem. É um processo humilde, mas poderoso. Um processo que nos levou da ignorância total sobre o cosmos a uma compreensão detalhada da história do universo desde os primeiros instantes até ao presente. E, no entanto, quanto mais aprendemos, mais percebemos o quanto não sabemos. É como escalar uma montanha e descobrir que há montanhas ainda mais altas além. Cada resposta gera novas perguntas, cada mistério resolvido revela mistérios mais profundos. E talvez seja assim que deve ser. Talvez o universo seja infinitamente profundo, com camadas de realidade que se estendem para sempre. Agora deixa-me trazer-te de volta das fronteiras do conhecimento cósmico para este momento, aqui, agora, onde estás a ouvir estas palavras. Porque no final, toda esta jornada através do Big Bang, através da inflação cósmica, através da formação de galáxias e estrelas, através dos mistérios da matéria escura e energia escura, através das perguntas sobre consciência e tempo e existência, tudo isto é sobre ti. Lembras-te de como começamos? Com a pergunta mais simples e mais profunda: como nada se tornou tudo? E agora, depois de explorarmos a física, a cosmologia, a filosofia, chegamos a uma compreensão mais profunda. O nada quântico não é realmente nada. É um estado de energia mínima, mas não zero. É instável, sujeito a flutuações. E dessas flutuações, universos podem nascer. Mas aqui está o que é verdadeiramente extraordinário. Tu és uma dessas flutuações. Não literalmente, claro, mas a cadeia causal que levou à tua existência começa com uma flutuação quântica há quase 14 mil milhões de anos. Essa flutuação cresceu através da inflação, arrefeceu, formou partículas, depois átomos, depois estrelas, depois planetas, depois vida, depois consciência, depois tu. Cada átomo no teu corpo passou por esta jornada épica. O hidrogênio, que constitui 60% do teu corpo, foi criado nos primeiros 3 minutos do universo. O carbono, oxigênio, azoto, fósforo, todos os elementos essenciais para a vida foram forjados em estrelas que viveram e morreram antes do Sol nascer. O ferro no teu sangue veio de supernovas que explodiram com mais energia que galáxias inteiras. És literalmente feito de história cósmica. E aqui está algo que vai fazer-te ver a tua própria consciência com novos olhos. Neste momento, enquanto ouves estas palavras, há cerca de 86 mil milhões de neurônios no teu cérebro, cada um conectado a milhares de outros através de sinapses. Há mais conexões no teu cérebro que estrelas na Via Láctea. E essas conexões estão constantemente a mudar, a adaptar-se, a aprender. Cada pensamento que tens, cada memória que formas, cada decisão que tomas, muda fisicamente a estrutura do teu cérebro. És um sistema dinâmico, em constante evolução, tão complexo que pode refletir sobre a sua própria complexidade. És matéria que se tornou consciente de si mesma, átomos organizados de tal forma que podem contemplar a sua própria origem. E isto não é metáfora poética, é facto literal. Os átomos no teu cérebro estão a processar informação sobre os átomos no universo, incluindo os átomos no teu próprio cérebro. É autorreferência cósmica, um loop estranho que emerge quando a complexidade atinge um certo limiar. E aqui está o paradoxo final, a questão que fecha o círculo de volta ao início.
Se tudo o que és é átomos organizados de uma forma particular, se a tua consciência emerge de processos físicos governados pelas leis da física, se essas leis foram estabelecidas nos primeiros instantes do Big Bang, então em que sentido és livre? Em que sentido as tuas escolhas são realmente tuas? Esta é uma das perguntas mais antigas da filosofia, e a ciência moderna não a resolveu, apenas a tornou mais aguda. Por um lado, a física parece determinista. Dadas as condições iniciais e as leis da física, o futuro está completamente determinado. Por outro lado, a mecânica quântica introduz aleatoriedade genuína. O futuro não está completamente determinado. Há múltiplas possibilidades que colapsam em realidade apenas quando observadas. Mas nenhuma destas opções parece deixar espaço para livre-arbítrio no sentido tradicional. Se o universo é determinista, és um autómato complexo executando um programa estabelecido no Big Bang. Se é aleatório, és um gerador de números aleatórios sofisticado. Em nenhum dos casos pareces ser verdadeiramente livre. E, no entanto, não podes viver como se não fosses livre. Tens de fazer escolhas, tens de agir como se essas escolhas importassem, tens de assumir responsabilidade pelas tuas ações. É uma necessidade prática, mesmo que seja uma ilusão metafísica. E talvez isso seja suficiente. Talvez o livre-arbítrio seja uma ilusão útil, uma forma como o cérebro modela o seu próprio comportamento. Talvez a pergunta sobre se és verdadeiramente livre seja mal formulada, baseada em conceitos que não se aplicam a sistemas complexos auto-organizados. Mas aqui está o que é certo. Neste momento, enquanto ouves estas palavras, estás a experienciar algo. Há algo que é ser tu, agora, aqui. E essa experiência, seja ela o que for, seja ela ilusória ou real, determinada ou livre, é a coisa mais imediata e indubitável que conheces. Descartes estava certo sobre isso. Posso duvidar de tudo excepto do facto de que estou a duvidar. A consciência é autoevidente. E esta consciência, esta capacidade de experienciar, de refletir, de questionar, emergiu de um universo que começou como uma flutuação quântica há quase 14 mil milhões de anos. Pensa na improbabilidade disso. Pensa em todas as coisas que tinham de acontecer exatamente certo para que tu existisses. Se a inflação tivesse durado um pouco menos, o universo teria colapsado antes de formar estrelas. Se tivesse durado um pouco mais, teria expandido tão rápido que nenhuma estrutura se teria formado. Se a força da gravidade fosse ligeiramente diferente, as estrelas não teriam a química certa para produzir elementos pesados. Se a Terra estivesse um pouco mais perto ou mais longe do Sol, a vida não teria surgido. És o produto de uma cadeia de coincidências tão improvável que parece milagrosa. E, no entanto, aqui estás, consciente, curioso, a fazer perguntas sobre a tua própria origem. E isto, talvez, seja a resposta à pergunta com que começamos. Como o nada se tornou tudo? Através de um processo de complexidade crescente, de auto-organização, de emergência. O universo começou simples e tornou-se complexo. Começou inconsciente e tornou-se consciente. Começou sem significado e criou seres capazes de procurar significado. E tu és parte desse processo. Não apenas um observador passivo, mas um participante ativo. Cada pensamento que tens, cada escolha que fazes, cada ação que tomas, é uma continuação da história que começou com o Big Bang. És o universo a evoluir, a crescer em complexidade, a tornar-se consciente de si mesmo. E quando olhas para o céu nocturno e vês as estrelas, não estás apenas a olhar para fora, estás a olhar para a tua própria origem. Porque aquelas estrelas, aquela luz que viajou durante anos ou séculos para chegar aos teus ollos, é feita dos mesmos átomos que tú. Non há separación fundamental entre ti e o cosmos. Es o cosmos, a experienciarse a sí mesmo, a coñecerse a sí mesmo, a maravillarse consigo mesmo. E tal vez esa seja a verdade máis profunda de todas. Non há dentro e fora, non há observador e observado, non há tú e universo. Há apenas universo, manifestándose en formas infinitamente variadas, unha das quais és tú. E cando morreres, cando os átomos que te constitúen se dispersaren de novo no cosmos, a historia continuará. Eses átomos farán parte de outras coisas, tal vez outras formas de vida,
talvez noutros planetas, talvez noutras galaxias. A materia é eterna, apenas as configurações son temporarias. É unha onda no océano cósmico, unha perturbación temporaria nun campo de enerxía que existe desde o inicio do tempo. Mas enquanto esta configuración particular existe, enquanto estes átomos están organizados desta forma específica que cría a túa consciencia, tens a oportunidade extraordinaria de contemplar tudo isto, de facer preguntas sobre a orixe do universo, sobre a natureza da realidade, sobre o significado da existencia. E esas preguntas, mesmo que nunca teñan respostas completas, son o que torna a vida humana única e preciosa. Porque no final, tal vez non sexa sobre encontrar respostas definitivas. Tal vez sexa sobre a jornada, sobre o proceso de descoberta, sobre o acto de facer preguntas cada vez mellores. O universo pode ser infinitamente profundo, con misterios que se estenden para sempre. E tal vez iso sexa bon. Tal vez un universo completamente comprendido fose un universo aborrecido. Tal vez o misterio sella esencial, non un defeito, mas unha característica. E así chegamos ao fin desta jornada, mas tamén a un novo comezo, porque agora sabes máis sobre a orixe do universo do que a maioría das persoas que já viveron. Sabes que o universo teve un inicio, que está a expandirse, que era máis quente, máis denso no pasado. Sabes que os átomos foron forjados en estrelas, que as galaxias se formaron a partir de flutuacións cuánticas, que o propio espazo-tempo pode ter enerxido do nada cuántico. Mas tamén sabes que há limites para o que podemos coñecer, que há preguntas que poden nunca ter respostas, que há misterios que poden permanecer para sempre alén do noso alcance. E tal vez iso seja apropiado. Tal vez o universo deba manter algúns dos seus segredos non por malicia, mas porque algúns misterios son demasiado profundos para seren resolvidos por mentes finitas. E, no entanto, a busca continúa. Porque é iso que facemos. Somos a parte do universo que se tornou consciente e curiosa, que olla para as estrelas e pregunta de onde vieron, que contempla o nada e pregunta como se tornou tudo. E en cuanto houber consciencia, en cuanto houber curiosidade, en cuanto houber a capacidade de facer preguntas, a historia do universo continuará a ser escrita, descoberta, comprendida. Entón, cando fexares os ollos esta noite e pensares en tudo o que exploramos, lémbrate disto. Non és pequeno. Non és insignificante. És o universo a tomar consciencia de si mesmo. És 13.800 millóns de anos de evolución cósmica manifestados nunha forma que pode refletir sobre a súa propia orixen. És poeira de estrelas que aprendeu a pensar, átomos que aprenderon a contemplar átomos. E tal vez a pregunta máis importante non sexa como o nada se tornou tudo, mas o que vais facer como tempo extraordinario e improbável que tens. Porque és unha configuración temporaria de materia e enerxía, mas en cuanto esta configuración existe, tens o poder de facer escollas, de criar significado, de deixar unha marca no universo. Es efémero mas real, temporario mas significativo, pequeno mas conectado a tudo. E cando ollares para o seu nocturno e vides aquelas estrelas distantes, lémbrate. Estás a ollar para casa, porque vieste dali. Cada átomo en ti naceu nunha estrela, foi expelido nunha supernova, vagueou pelo espazo durante millóns de anos, condensouse nunha nuben de gas, formou un planeta, tornouse parte de ti. Es literalmente feito de estrelas. E un día, cando esta configuración particular se desficer, eses átomos voltarán ás estrelas, continuando a jornada eterna da materia a través do cosmos. Mas por agora, neste momento, és tú. Consciente, curioso, vivo. Iso, tal vez, sella o maior misterio e a maior maravilla de todos. Non como nada se tornou tudo, mas como tudo se tornou tú.